a partir do início da guerra, qualquer refugiado que chegasse à fronteira portuguesa só o podia fazer munido, e agora vou explicar como é que isto se passava, de um visto de saída alemão. E a política alemã nazi, até 1941, isto é preciso ter em conta, era uma política de imigração, expulsão dos judeus dos seus territórios. O Holocausto é uma nova fase depois da política da chamada solução final do problema judaico, a partir de finais de 1941. Mas até 1941 pode-se dizer que a política nazi, e era uma política que até ia contra os interesses dos outros países, os outros países fechavam as fronteiras e a Alemanha até queria que eles abrissem, porque queria expulsá-los e tornar de todos os seus territórios o que eles diziam Judenrein, ou Judenfrei, livre de judeus ou puro sem judeus. E isto é muito importante. O que é que os refugiados, a partir do início da guerra, tinham que fazer? Tinham que arranjar, então, através de organizações de transmigração, que tinham esse nome, alemãs, para saírem da Alemanha, evidentemente deixando o imposto e deixando as suas propriedades e o seu dinheiro na Alemanha, levando muito, muito pouco no início e depois não levando absolutamente nada. Depois tinham que atravessar aqueles países todos. A França, a partir da ocupação de Paris e da França e do armistício, a França é dividida em duas partes, como sabem, a chamada livre do governo de Vichy, do governo ditatorial, que depois tem um papel tristíssimo entregando os judeus aos alemães, mesmo aqueles que os alemães já nem queriam, porque não podiam lidar com eles. Houve queixas relativamente ao governo de Vichy. Tinham que ter, então, um visto de entrada na França livre, um visto de entrada na França ocupada, pelos alemães já, um visto de trânsito espanhol e um visto de trânsito português. Sendo que o visto de trânsito português, e aqui já estávamos mesmo junto ao oceano, só era dado se esse refugiado apresentasse um bilhete de saída já num navio ou num avião e apresentasse um visto do país de destino. Ou seja, Portugal era só um país de trânsito, poderia aqui aguardar algum tempo, mas pouco tempo, até o navio partir ou o avião partir, mas, sobretudo, tinha que mostrar o visto. E é aqui que entra muito o problema da América do Norte e do Sul, e, sobretudo, dos Estados Unidos, porque esse visto era dado justamente pela América. Já estamos aqui um bocadinho mais avançados. Relativamente ainda a Portugal, a atitude dos portugueses face aos refugiados é muito interessante, porque cada vez há menos testemunhas, mas através dos testemunhos é muito interessante ver como os refugiados que passaram por aqui normalmente distinguem para já entre Portugal, o regime e a sua polícia e as suas autoridades e a atitude da população portuguesa considerada muito hospitaleira, mas também é verdade que a hospitalidade portuguesa também não era uma hospitalidade muito difícil. Porque havia uma coisa, e isto agora, na presente situação, não se passa da mesma forma, não vou entrar na presente situação, mas uma das coisas que todos estes países também fizeram, e Portugal também, é que os estrangeiros refugiados, não é os estrangeiros que vinham livremente, os refugiados, porque isto não eram imigrantes, eram refugiados que fugiam e procuravam refúgio. Embora, segundo a nomenclatura nazi, eram imigrantes. Estão a ver a diferença e é curioso como agora também há muito... Curiosamente, eu ontem, como sabia que via para aqui, tive o cuidado de ver em todos os telejornais como é que estava a nomenclatura. E ontem verifiquei que em todos os canais portugueses já só se falava de refugiados. A palavra migrante acho que está a cair em desuso. Portanto, aí foi bom algumas pessoas terem chamado a atenção sobre isso. Evidentemente que para um refugiado que chegou a Portugal, e aqui eu tenho que dizer, e agora entra aquela figura extraordinária, o episódio Aristides Sousa Mendes,
Porque ao longo dos estudos que eu tenho feito sobre esta questão dos refugiados, eu tenho verificado uma coisa, é que o grosso dos refugiados que entrou em Portugal foi em junho de 1940 e um bocadinho até ao final desse ano. Ou seja, com vistos dados contra as ordens de Salazar, porque, como viram, era muito difícil entrar em Portugal. Portanto, as fronteiras estavam praticamente fechadas. O que acontece é que Aristides Sousa Mendes dá aqueles milhares de vistos contra as ordens de Salazar, essas pessoas atravessam Espanha, quando chegam a Vilar Formoso, há um episódio também muito interessante da PVDE, o chefe da PVDE, o Agostinho Lourenço, que tenta afastar esses mesmos refugiados para a Espanha, e os espanhóis dizem, não senhora, para aqui já não vêm. Eles têm vistos legalmente dados por um cônsul português. O que acontece quando chegam a Portugal é que, como não tinham o bilhete para partirem, nem o visto de destino, eles são metidos no que se chamava em regime de residência fixa. E é daí que eles vão para as Caldas da Rainha, para a Figueira da Foz. E aqui há que dizer também, enquanto que em França eles eram internados em campos de concentração, em Espanha eram internados ou presos em prisões e no campo de concentração de Miranda del Ebro, que era muito complicado, onde houve muitas mortes, em Portugal, de facto, foram colocados em regime de residência fixa, em pensões, em hotéis, em quartos alugados. Porquê? Porque em 1940 era, como sabem, estava-se a inaugurar, precisamente em junho, a Exposição do Mundo Português, então colocaram esses estrangeiros que não tinham visto do país de destino e que não se sabia quando é que podiam partir, em zonas termais, a Coria, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, e a partir de 1942, que é um processo também interessantíssimo, que é na Ericeira. É muito interessante porque a Ericeira era uma pequena aldeia de pescadores que, de repente, com não se sabe bem quantos, mas basta várias centenas para, de repente, aquilo se ter transformado num microcosmo. Aí foi a partir de 1942, é um pouco diferente das residências fixas de 1940, tem a ver mais com pessoas que, entretanto, se tornaram clandestinas em Portugal porque os seus vistos caducaram e não puderam sair de Portugal e transformaram-se em clandestinos. Muitas vezes eram presos nas rusgas da PVDE e, para saírem da prisão, houve uma negociação, aliás, com organizações, que também é muito importante, eu não posso aqui falar, porque em Portugal Salazar nada fez para ajudar diretamente os refugiados, mas permitiu uma coisa muito importante, foi que organizações judaicas internacionais se instalassem em Portugal a partir do momento em que tiveram que sair de Espanha, de França e da Itália. E houve essa negociação para esses refugiados saírem da prisão porque já eram clandestinos, para serem colocados então na residência fixa da Ericeira. O que normalmente esses refugiados contam é que a vida até era praticamente muito divertida nesses locais, porque a única coisa que eles não podiam era sair sem a autorização da PVDE, que instalou nesses vários locais uma espécie de um escritório. E, evidentemente, o não poderem sair, não poderem ir até Lisboa, era complicado porque aí não podiam ir à Embaixada ou ao Consulado de Inglaterra ou à Embaixada dos Estados Unidos para obterem um visto de país de destino.